Olá, meu nome é Ricardo Sobral, eu sou diretor professor da Escola Bíblica Nacional para Equipar Servos do Rei. Há mais de 200 anos atrás, Benjamin Franklin disse que aprender a servir a Deus, o país e a família deve ser o objetivo final de todo ensino verdadeiro. E nós, depois de 200 anos, ainda acreditamos nesse princípio. Mas como nós ensinamos a Bíblia e entendemos que toda declaração humana pode ser falha, nós preferimos ficar com a declaração do apóstolo Paulo, que disse em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. Eu vou ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o nosso objetivo, de usar as Escrituras para capacitar os nossos alunos e deixá-los prontos para toda boa obra. O nosso seminário é muito conhecido pelo nome Ebenezer. De fato, Ebenezer é um acróstico que representa o nosso nome, que quer dizer Escola Bíblica Nacional para Equipar Servos do Rei. A obra missionária aqui no ano de 1998 foi muito abençoado por Deus. E isso levou os fundadores do seminário a lembrar da passagem de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que diz: E Samuel pegou uma rocha entre Mispa e Sem, e chamou de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa foi a razão de escolher o nome Ebenezer para o seminário. A Igreja de Cristo começou a crescer sobremaneira aqui no Nordeste, com a bênção de Deus, com a chegada de uma equipe missionária na cidade de Recife, capital de Pernambuco, em 1980. Esse crescimento continuou a progredir com outras chegadas de equipes missionárias em outras capitais do Nordeste. Até hoje, nós não paramos de aumentar o número de cristãos aqui no Nordeste, com o trabalho agora, efetivamente, dos cristãos brasileiros. Isso com uma pequena ajuda que vem do exterior. Vamos dar uma olhada agora no gráfico do crescimento. Em 1980, era apenas uma congregação. Em 1990, eram 10. Em 1998, quando o Ebenezer começou, esse número se elevou a 28. Em 2009, já havia 98 congregações. Em 2010, enquanto nós lançávamos a ideia da visão 2020, existia 109. E agora, 10 meses depois, enquanto fazemos esse vídeo, conseguimos observar que há um crescimento médio de 2 congregações ao mês. Nós agora temos 135 congregações das Igrejas do Senhor na região do Nordeste do Brasil. Esse crescimento rápido é uma bênção, porque no Nordeste nós encontramos um solo muito fértil, onde várias pessoas têm um desejo de aprender a palavra. Mas infelizmente, com esse coração aberto, muitas doutrinas estranhas e falsos ensinamentos têm entrado e têm sorrateiramente perturbado a Igreja do Senhor. Por isso, o nosso objetivo é capacitar obreiros e obreiras para fazerem calar esses falsos mestres que se infiltram ensinando falsas doutrinas. O Nordeste do Brasil é constituído de 1.793 municípios, distribuídos em 9 estados, com mais de 50 milhões de almas perdidas. Esse é um dado alarmante, por isso nós precisamos capacitar obreiros e obreiras para enviá-los com a missão do Senhor de buscar e salvar o perdido. Durante esses 13 anos de funcionamento do Seminário Ebenezer, foram treinados muitos obreiros e obreiras.
Mas vimos que esse trabalho de evangelização dos 1.793 municípios no Nordeste é muito difícil. E como é que nós vamos conseguir arrumar tantos obreiros para alcançar todas essas cidades? Por isso nós mudamos a nossa estratégia. Antes nós ensinávamos e treinávamos apenas homens e mulheres da nossa Irmandade. Mas vimos que para alcançar 1.793 municípios do Nordeste, será preciso muito mais obreiros e obreiras para esse serviço. Por isso nós abrimos espaço para que outras pessoas de igrejas, de religiões diferentes, que possam vir e estudar aqui no seminário. Esse propósito tem feito com que mais ou menos 20% dessas pessoas que estão estudando se convertam ao Evangelho puro e simples do Senhor. Com isso, nós estamos aumentando o nosso contingente, aumentando o nosso grupo de pessoas, de obreiros e obreiras, para enviar e alcançar esses 1.793 municípios para o Senhor. Essa estratégia não é tão diferente do que acontece nas faculdades cristãs dos Estados Unidos. O aluno não cristão vem, começa a estudar, tem um contato com o instrutor cristão, aprende as Escrituras, se converte ao Senhor, começam a participar da Igreja do Senhor e logo mais eles têm a oportunidade de se tornar pregador e missionário da Palavra de Cristo. Foi exatamente isso que aconteceu com o nosso amado irmão Enio Latorre. Ele foi aos Estados Unidos estudar, entrou numa faculdade em Oklahoma, encontrou pessoas cristãs, aprendeu a palavra e se converteu ao Senhor. Hoje, o que acontece? O Enio é um dos professores do nosso seminário. Para atrair mais Enios, nós estamos nos tornando a primeira faculdade cristã no Brasil entre as igrejas do Senhor. Para que o Seminário Ebenezer se torne uma faculdade, é preciso ser reconhecido pelo MEC e ter o seu curso de Teologia Bíblica reconhecido. Esse não é o nosso principal objetivo, pois o nosso principal objetivo é alcançar os 1.793 municípios do nosso Nordeste. Mas nos dará uma grande oportunidade de preparar homens e mulheres para alcançar os mais de 50 milhões de almas perdidas para o Senhor. Inicialmente, nós vamos ter apenas o curso de Teologia Bíblica reconhecido, mas posteriormente nós vamos acrescentar novos cursos, esperando com isso que novas pessoas venham procurar estudar conosco e com isso vamos ter a oportunidade de ensinar o Evangelho de Jesus, de prepará-los e enviá-los para alcançar milhões de pessoas que ainda não conhecem Jesus no nosso Nordeste. Uma das coisas que precisamos para que esse plano dê certo é conseguir mais professores em tempo integral. O que nós tínhamos anteriormente eram professores voluntários e nós damos graças a Deus por causa desses irmãos que com muita boa vontade dedicaram uma parte do seu tempo para ensinar aos nossos obreiros. Mas para que a gente consiga o reconhecimento do MEC, é uma das exigências que tenhamos professores em tempo integral. Já contratamos 3. Ricardo Sobral, esse que vos fala, e também o Alvo Pestana e o Nilton Barreto. Eu mudei para Recife e cheguei no dia 1º de fevereiro, já estou instalado e estou ensinando e dando as aulas aqui no Ebenezer tranquilamente. Também estou envolvido nessa coordenação para que a gente consiga o reconhecimento do MEC. Além de mim, chegará Nilton Barreto no final deste ano. Ele é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores pregadores da Irmandade. Atualmente ele está trabalhando com a igreja no Bonocô, é um bairro de Salvador, no estado da Bahia. E ele está trabalhando lá por mais de 20 anos.
O seu primo se chama Rogério e é um dos nossos recentes graduados, que provavelmente assumirá o púlpito com a saída do Newton. Além de Newton, chegará Álvaro Pestana no começo do ano de 2012. Álvaro tem anos de experiência com o treinamento de ministros e é considerado por muitos da Igreja do Senhor como um dos maiores teólogos que a Igreja de Cristo possui. Você já deve ter notado que o Brasil está mudando. A economia brasileira é uma das que mais cresce mundialmente falando. Enquanto o Brasil prospera, os Estados Unidos lutam para sair da recessão. Uns anos atrás, o Brasil recebia muitos missionários dos Estados Unidos. Mas agora, com esse crescimento financeiro, certamente o Brasil enviará missionários para países de fala portuguesa, como na África e em outros lugares no mundo. Atualmente, o Seminário Ebenezer é dependente dos recursos financeiros que vêm dos Estados Unidos, mas em poucos anos nos tornaremos independentes financeiramente. Sabemos que custa muito dinheiro para financiar uma faculdade cristã. Para se obter o reconhecimento do MEC, é preciso de um investimento financeiro muito alto. Por isso, estamos buscando esse apoio com a Irmandade Norte-Americana. O que nós precisamos agora é desse investimento inicial para firmar os nossos pés, para que no futuro possamos conseguir a nossa independência financeira. Portanto, os fundos que vêm dos Estados Unidos para sustentar o seminário poderão ser enviados e bem usados em outros lugares do mundo. Por outro lado, ser uma faculdade reconhecida pelo MEC nos proporciona obter bastante recursos financeiros. Só para citar como exemplo, a diferença dos custos de uma faculdade reconhecida pelo MEC para uma faculdade que não é reconhecida pelo MEC é de R$300. Uma faculdade que não é reconhecida pelo MEC cobra R$100, enquanto que uma faculdade reconhecida pelo MEC cobra pelo seu curso de teologia R$400. Só para você ter uma ideia, há somente um curso de teologia reconhecido pelo MEC e quem oferece esse curso é a Universidade Católica. Por ser uma universidade católica, muitos não querem estudar lá, preferem estudar teologia bíblica do que teologia católica. Então, o Ebenezer se propõe a dar oportunidade a essas pessoas a estudarem teologia bíblica e, de quebra, reconhecido pelo MEC. O orçamento mensal do ano de 2010 do seminário foi de R$18 mil. Fazendo uma conta rápida, para obter-se esse valor, nós precisaríamos ter 150 alunos pagando R$120, que é o valor que nós cobramos atualmente. Então, com 18 mil, nós já estaríamos correndo para a independência financeira. Quando nós obtivermos o reconhecimento do MEC, será muito mais fácil obtermos este número. Nós precisamos que você ajude nesse primeiro processo. Irmãos, existe mais de 50 milhões de almas perdidas no Nordeste. E nós precisamos que vocês acreditem nesse sonho de poder alcançar estas 1.793 cidades para o Senhor. Portanto, nós precisamos que vocês nos apoiem, invista nesse projeto. Faça com que vocês possam nos ajudar de tal maneira que alcancemos essa independência e que possamos preparar, capacitar obreiros, homens e mulheres cristãs, devotas ao Senhor e que amem o perdido. Nós queremos enviá-los para que a missão do Senhor se realize aqui no Nordeste. E por isso contamos com a sua ajuda. Irmãos, em 1 João,
capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Nós estamos pedindo, rogando, para que você deixe Deus trabalhar através de você nessa contribuição para a obra, que, como nós lemos aqui em João, é a sua. O Nordeste é um lugar onde as pessoas estão abertas para o Evangelho. Haja vista, o número de igrejas do Senhor no Brasil já é maior aqui na nossa região. Portanto, irmão, eu rogo a você, torne-se, em nome de Jesus, parceiro dessa obra, para alcançarmos os perdidos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Até mais.